Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E você que estava presente na nossa última aula já sabe o tópico que nós estamos discutindo. Iniciamos na nossa última aula segmento da matemática financeira, do básico mesmo. Aquilo que eu preciso para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, sem precisar estar recorrendo a essa calculadora do celular. Olha que massa, eu chegar no local, vou fazer uma compra, né? Eu olho lá, até brincamos lá, falamos lá da Black Fraud, né? Você lembra, né? A gente olha assim, rapaz, ali, promoção, 20% de desconto. Eu digo, tá bom não, aquele versículo eles aumentaram. O cara, de cabeça, ele consegue calcular qualquer porcentagem de um número. E a gente trabalhou essa porcentagem, essa matemática financeira, com a sua definição inicial, que é de que toda porcentagem, que foi até orientei assim, toda vez que o cara pensar em porcentagem, falar em porcentagem, é para você pensar no quê? Porcentagem, gente, é uma fração. Qualquer questão que você tiver de porcentagem, a primeira coisa que eu quero que você lembre é que toda porcentagem é uma fração, é uma parte, é um pedaço de algo maior. No momento em que eu entendo a porcentagem sendo definida dessa forma, a gente tem N caminhos para o cálculo da mesma. Eu posso me utilizar do cálculo percentual por esta definição fracionária, que seria escrever a porcentagem na forma de uma fração e multiplicar pelo número, ou eu posso me utilizar da regra de 3, que é o mais comum e mais utilizado pelos alunos, ou até mesmo, professor, eu posso me utilizar do dispositivo prático, que é aquele dos pulinhos, você ainda lembra? Dá para calcular qualquer porcentagem dando os nossos pulinhos, seja para resolver situações, problemas que envolvam aumento, que envolvam descontos, que envolvam lucro ou até mesmo prejuízo. Temos que, lógico, que a gente saber o significado de cada uma dessas nomenclaturas. Aumento e desconto, professor, aumentar, eu sei, aumentou, professor, vai aumentar o valor. Tal, desconto é bom, diminui. Agora, prejuízo é ruim, professor. Lucro é bom, se for para nós, né? Aí é bom, melhor ainda. Então, vamos lá retomar o nosso estudo e trabalhar também com algumas outras situações que envolvam esse cálculo em situações próprias do nosso conteúdo. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa aula de hoje, matemática e financeira, trabalhar um pouquinho a questão do lucro, do prejuízo, em situações, problemas que envolvam um aumento ou um desconto, professor. Olha só, o objetivo principal para a gente aqui é que vocês consigam saber calcular a porcentagem de um número. Se você sabe calcular a porcentagem de um número, o resto é o resto. O resto é treino e interpretação. Por quê? Sei calcular, professor, consequentemente, eu vou conseguir resolver situações, problemas que envolvam aumentos, descontos, lucro e prejuízo. Então, qual que é a definição da porcentagem vista na aula passada? Toda porcentagem pode ser escrita na forma de uma fração de denominador 100, gente. Toda porcentagem pode ser escrita na forma de uma fração de denominador 100. 20%, professor, 20 sobre 100. 30%, 30 sobre 100. Professor, 56%, 56 sobre 100. E se for um número quebrado, professor, tipo 2,5%, você vai escrever 2,5 sobre 100. Por isso o nome, gente, porcento. Cento te lembra o quê, professor? 100. Então, é o número por 100. Pegou a ideia da definição? Então, o primeiro processo que a gente orienta que você aprenda para o cálculo percentual é aquele que se utiliza da sua definição. É aquele que diz para mim que para calcularmos a porcentagem de qualquer número, basta que nós escrevamos esta porcentagem na forma de uma fração. E esse de, ele vai dizer, calcula a porcentagem de um número. Esse de, gente, é sempre a tua multiplicação. Então, eu escrevi aqui, professor, a minha porcentagem na forma de fração, professor. Está aí, ó, na telinha. Escrevi a porcentagem na forma de fração e multipliquei pelo número.
Simples assim. Agora, a multiplicação aí é contigo. Como é que eu multiplico uma fração com um número? Eu sou como qualquer multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, lá nós iríamos fazer 25 vezes 200 e o resultado dividido por 100. Ou antes de nós começarmos essa multiplicação, a gente tentar visualizar a possibilidade de uma simplificação. Ou seja, de nós aplicarmos a propriedade do cancelamento aqui, que seria tentar, principalmente quando o número tem zero. Adoro quando o número vem zero, sabe por quê? Porque eu posso cortar os zeros do 200 com os zeros do 100, que nada mais é do que dividir ambos por 100, professor. 200 dividido por 200 dá 1, 100 dividido por 100 dá 1, 200 dividido por 100 vai dar 2. Sobrou para multiplicar 25 vezes 2, dá exatamente 50. Então, 50 corresponderia ao cálculo de 25% de 200. O que é que eu quero retomar com vocês? Eu posso estar calculando a porcentagem de qualquer número, simplesmente escrevendo essa porcentagem na forma de uma fração, professor, e multiplicando pelo número. Qualquer cálculo de qualquer porcentagem, até nas situações problemas, eu pego lá minha porcentagem, né, 120 que deu agora, professor, pode passar de 100%? Pode sim. Botei lá 120 sobre 100. Você entendeu? Botei lá 120 sobre 100, vezes o valor que ele quer que eu calcule, que é 60. Eu posso simplificar, professor? Eu posso cortar o 0 do 60 e o 0 do 100? Dá, professor, ó, vai ficar... Dá para simplificar por 20. 60 dividido por 20 vai sobrar 3. 100 dividido por 20 vai sobrar 5. Vai ficar 120 vezes 3, que dá 360, dividido pelo aquele 5 lá de baixo, vai dar exatamente 72. Você entendeu? Deu para entender? Pego a porcentagem, escrevo na forma de fração, multiplico pelo número. A questão simplificar ou não simplificar é uma escolha sua. Agora, eu oriento que você crie o hábito da simplificação para quê? Para minimizar o teu trabalho, para diminuir o tamanho da tua conta. Alguns alunos fogem dessa simplificação como se fosse para atrapalhar. Não é. Então, entendido que eu posso estar me utilizando do processo fracionário para estar calculando a porcentagem de um número. Então, até mesmo se você tiver em uma situação problema, onde você visualize nessa situação problema uma fração, gente, e no meio da questão ele acaba perguntando, eu quero a porcentagem disso, eu quero a porcentagem daquilo, eu olho para aquela fração e eu já tenho que entender que ela representa uma porcentagem, ela só não está escrita na forma percentual. Vocês ainda lembram como que eu faço para pegar uma fração e escrever na sua forma percentual? Professor, deixa eu ver se eu lembro. Toda fração, para virar porcentagem, é só escrevê-la e multiplicá-la por 100. Entendeu? O resultado já vai ser a sua forma percentual. A outra forma que a gente tem para trabalhar com porcentagem é a regrinha prática, que seria a primeira coisa que eu gostaria que vocês tentassem fazer. Tentar, primeiramente, encontrar a porcentagem desejada, ó, de cabeça. Eu queria que vocês tentassem achar essa porcentagem de cabeça utilizando-se desse processo, dessa regra prática. Caso você ache que não consegue, ou que você ache que não conseguiu, que não fez certo, aí sim, você corre para o processo fracionário ou você corre para a sua regra de 3. Entendeu como é que eu quero que você faça? Então, peraí, professor. Como é que funciona mesmo aqui? A regra prática? Eu quero que você aprenda a calcular apenas essas duas porcentagens. E que você recorde comigo que qualquer outra porcentagem, ela nada mais é do que adição ou diferença entre partes. Opa, grande Gabriel, bom dia, querido, seja bem-vindo. Então, peraí, professor, vamos estipular aqui um valor. Vou pegar R$600, um valor pequenininho, tá bom? Só para a gente treinar aqui, eu vou botar aqui em cima, ó. R$600, professor, tá aqui, ó. Então, eu quero que você calcule
desses 600 reais, eu quero que você calcule 10% dos 600 reais. Eu quero que você calcule 1% desses 600 reais. Como é que você faz? Deixa eu colocar aqui os 600. E principalmente ver onde é que está a vírgula dele. Está aqui, deixa eu anotar de novo aqui, professor. 600 e a vírgula está aqui. Gente, olha como é fácil. Aqui eu estou riscando, mas a ideia não é você ter que riscar para você achar o 10%, para você achar o 1%. É você deslocar a tua vírgula, é você dar um pulo com essa tua vírgula. Para você calcular 10% de qualquer valor, você pega a tua canetinha, onde tiver a vírgula, coloca a canetinha em cima da tua vírgula e dá um pulo para a esquerda com a vírgula e vê que número que ficou. Se eu pegar aqui, ó, der um pulinho, a vírgula vai ficar aqui, ó. Que número vai dar, professor? 60. Então, eu posso dizer que 10% de 600, professor, é exatamente 60 reais. Entendeu? Professor, no caso do 1%, eu não dou um pulo, eu dou 2 pulinhos com a vírgula. Aí você vai lá, coloca a canetinha em cima da vírgula e dá 2 pulinhos e vê que número fica. Ó, 1 pulinho, 2. A vírgula parou aqui. Que número ficou, professor? Ficou 6. Então, eu já posso dizer que 10% de... 10 não, 1% agora, perdão. % de 600 vale exatamente R$6. Tá, professor, mas e as outras porcentagens? Essa daí tá tranquilo. Eu dou um pulinho, eu acho 10%. Eu dou 2 pulinhos com a vírgula, eu acho 1%. Gente, o que foi que a gente definiu na aula anterior? Que toda porcentagem que eu queira pode ser obtida juntando partes ou subtraindo partes. Como assim? De cabeça agora. Se eu sei que 10% é 60, e eu pergunto para você, eu quero saber quanto que é 20%. 20% são 2 pedaços de 10%. Se 10% é 60, 20% é 60 mais 60, que daria 120. 30% seriam 3 pedaços de 10%. Seria 60, 60, 60, 180. Tá vendo como eu estou conseguindo fazer? Eu acredito que você também. Professor, como é que eu faço para achar 5%? Professor, olha para o 10%. 10% não é 60? 5%, pela lógica, tem que ser a metade de 10%. Então, eu consigo concluir que 5% tem que ser a metade de 60. 5% valeria 30. Agora que eu encontrei os 5%, eu posso te perguntar 15%. Eu posso te perguntar 15%. Pensando de que forma? 15%, professor, seria uma parte de 10% para juntar com uma parte de 5%. Então, seria 60 com 30, 15% de 600 seria 90. Professor, se o senhor me pedisse 2%. Ah, professor, eu já sei 1%. Eu fiz lá 2 pulinhos, 1% deu 6. Se 1% dá 6, 2% é o dobro. Seriam 2 partes de 1%, daria 12. Está conseguindo entender? Professor, se eu quisesse 12%, é um pedaço de 10% para juntar com 2%. Então, seria 60 com 12, daria 82. Professor, eu quero 18%. 18. Quando o valor estiver próximo de arredondar, professor, próximo de dar um número inteiro terminado em 0, tipo 10, 20, 30, 40, porque o 18% está bem pertinho de 20, né? Então, quando a porcentagem estiver bem pertinho do próximo inteiro terminado em 0, você se utiliza da diferença, da subtração. Como assim, professor? 18% eu pensaria, é a mesma coisa que 20% tirando 2%. 20% é 120. 2% é 12. 120 tirando 12, professor, dá 108. Então, eu poderia dizer que 18% daria R$108. 18% de 600. Pegou? Isso, Gabriel, 20 menos 2. Então, ora eu posso me utilizar da soma, ora eu posso me utilizar da diferença. Com exceção do 25%.
dos 50%, porque 50% é a metade do todo, e o 25% é a metade da metade. Vamos treinar? Cabe a você agora escolher qual que é o processo que você julga ideal. Aí vocês vão perceber que nem sempre vocês vão estar fazendo a questão pela regrinha dos pulinhos. Às vezes, o interessante é se utilizar da regra de 3. Às vezes, o interessante é se utilizar do processo fracionário. Eu vou fazendo, dependendo da questão, do que eu acho, para mim, o mais fácil. Mas lembre você que você é que vai escolher sempre o processo. Então, nessa primeira atividade, ele quer que você faça o quê? Deixa eu ver aqui. Observe a figura abaixo e responda. A fração do desenho que não está pintada corresponde a que porcentagem? Professor, tipo, toda vez que eu tiver imagem colorida, assim, pintada, a gente tem como achar a fração, né? Que corresponde a esta figura. Então, aqui, essa daqui está até fácil da gente encontrar, mas aqui eu poderia dizer o seguinte, se eu dividisse essa figura aqui, ó, em 4 partes, professor, aqui seria 1/4, aqui seria 1/4 da figura, aqui seria 1/4 e aqui seria 1/4, correto? Então, a parte branca aí, a parte que não está colorida, professor, ela representa 1/4 desta figura. Ela representa para a gente 1/4 da figura. Se ela representa 1/4 da minha figura, eu tenho uma fração. Como que eu faço para uma fração virar porcentagem? Como que eu faço para uma fração virar porcentagem? Professor, tipo assim, você pega a fração e simplesmente multiplica por 100. Professor, toda vez é desse jeito? É, gente, toda vez é desse jeito. Quando você tiver uma fração e o cara perguntar para ti lá, eu quero saber qual é a porcentagem. É só multiplicar por 100. Faz lá comigo. 1 vezes 100, professor, vai dar exatamente 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 corresponde a exatamente 25%. Simples assim. Você entendeu? Vocês entenderam? E se a mudança? Se eu mudasse a pergunta. Se eu perguntasse para você qual é a porcentagem que corresponde à parte colorida? Eu vou até botar aqui, ó, parte para não confundir, a parte branca. Então, qual é a porcentagem? A segunda pergunta, que não está na questão, eu que estou criando. Pode ser, Gabriel. Você pegou a figura toda, dividiu em 4 partes também. É porque aqui eu quero recordar a ideia mesmo da fração. Porque nessa daqui ficou fácil da gente conseguir perceber isso aí que você colocou. Você pegou a figura toda lá, quebrou em 4 partes, 25, 25, 25. Mas e a fração? Ó, o senhor está perguntando para mim qual é a porcentagem que representa a parte colorida. Para mim achar essa porcentagem, eu te oriento que, primeiramente, você ache a fração que corresponde à parte colorida. Professor, a parte que está em azul, ela representa 3/4 da figura. Esse 3/4, como é que eu faço esse 3/4 virar porcentagem? Eu multiplico por 100. Espera aí, professor, toda vez é só multiplicar por 100? 3 vezes 100 vai dar 300 dividido por 4, que vai dar exatamente 75%, que é a nossa parte azul. Entendeu? Mas só lembrando que se eu já havia encontrado a porcentagem que corresponde à parte branca, eu, consequentemente, já sei a porcentagem da parte colorida. Por quê? A figura toda ela representa 100%. Se 25% dela não está colorida, 25% dela não está colorida, para 100% faltaria apenas o 75%. Deu para entender, não é? Professor, se a figura não tivesse tão simples, assim, porque aqui deu para a gente ver que estava dividida em 4 partes iguais. E se eu te perguntasse assim, deixa eu ver aqui. Olha só, aqui ela está dividida em quadradinhos, vários quadradinhos de mesmo tamanho. A outra forma que você teria era contar na íntegra os quadradinhos. Tipo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, o senhor tem um total de 100 quadradinhos, professor.
senhor tem 100 quadradinhos ao todo. Desses 100 quadradinhos, quantos não estão coloridos? Professor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Professor, o senhor tem 25 quadradinhos que não estão coloridos. Então, essa parte aqui seriam 25 quadradinhos no meio de um total de 100, que já dá justamente a nossa porcentagem. Toda fração de denominador 100 já corresponde à nossa porcentagem. Você entendeu? Nós teríamos um total de 100 quadradinhos, destes 25 não estavam coloridos, professor. Então, vamos lá. Antes de eu ir para as situações e problemas, treinar aqui o cálculo de vocês. Eu quero que vocês se utilizem de quaisquer um dos métodos apresentados para estar resolvendo o cálculo dessas porcentagens comigo aí. Quanto que é 2% de 700, 40% de 48 metros, 15% de 200 quilos, 42%, pulei, 5% de 80 telhas, perdão, agora sim, 42% de 200 e 22,5% de 60. E, professor, parece ser difícil. Será? Vamos ver aqui. Letra A, professor. Como você calcularia a letra A? Eu faria pela regra prática ou pelo processo fracionário. Regra de 3 aqui não. Regra de 3 só me daria mais trabalho. Pelo processo fracionário, seria pegar a porcentagem, escrever ela na forma de fração de multiplicar com o número. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai ficar 2 vezes 7, vai dar 14 laranjas. Só que, para mim, melhor do que esse daqui, eu ainda acho a regrinha dos pulinhos. Porque se eu tenho aqui 700, professor, e a vírgula está aqui, eu nem ia riscar. De cabeça, eu ia dar 2 pulinhos, ó. 1, 2. Que número ficou? 7. Professor, 1% dá 7 laranjas. Professor, mas ele quer 2%. Se 1% dá 7 laranjas, 2% tem que ser o dobro, que é... Você percebeu que dava para ter feito sem a necessidade da regra de 3? Dei 2 pulinhos com a vírgula, achei 1%. Se eu sei 1%, eu sei 2. Professor, e a regra de 3, eu posso também? Pode, gente. Eu só acho que dá mais trabalho. Por quê? Na regra de 3... Não estou dizendo que é mais difícil, estou dizendo que dá mais conta, mas gasta mais tempo. O valor total que está sendo analisado é aqueles 700 laranjas. O 700 é o todo. Ele corresponde ao 100%. Você quer saber 2%, né? Bota aqui. Vai ser X. Vai fazer aquela multiplicação. Esse vezes esse, esse vezes esse. Vai dar conta, vai gastar mais tempo. Vai ficar 100 vezes X. A não ser que você lembre de simplificar antes aqui. Mas se eu não simplificar, vai ficar 100 vezes X dá 100x. 2 vezes 700 vai dar 1.400. A gente vai ter x que é igual a 1.400 dividido por 100. Corta os zeros. X vai dar o mesmo 14. Laranjas. Entenderam? Mesma coisinha. Fiz de 3 formas diferentes, professor. Fiz pelo processo fracionário, fiz pela regra prática dos pulinhos e fiz por regra de 3. Aí é só você lembrar, né? Aqui, 10% é um pulo. 1% são 2 pulos. De boa? Letra B. Essa daqui, 40% de 48.
Professor, 40% de 48, o senhor faria por processo fracionário? Não. Eu não faria pelo processo fracionário. Por quê, professor? Porque o 48 ali, ele não termina em zero. O processo fracionário pode ser feito sim. Só que eu não acho interessante, não. Regra de 3, pode ser. E a regrinha dos pulinhos, dá certo também? Dá. Vai dar com vírgula, mas dá. Porque pensa comigo. Para mim achar 40%, eu faria assim. Aqui o senhor tem 48 metros. A vírgula dele está aqui, tá bom? Então, se eu te perguntar se eu quero 10% desse valor, aí você já aprendeu comigo que 10% é só dar um pulo. Botei pulos no singular. É só dar um pulinho com a vírgula. Então, eu pegaria minha canetinha, colocaria onde está a vírgula e vou dar um pulinho. Ó, ficou aqui. Professor, deu 4,8. 10% de 48 metros. Professor, 10% deu 4,8 metros. Então, quando o cara pede 40% e eu já sei quanto que vale 10%, eu pego o professor e entendo. 40% são quantas partes de 10%? Professor, 40% é 4 vezes 10%, ou seja, é 4 vezes o 10%, que é 4,8 metros. Eu penso assim, eu acho mais fácil. 16, 4 vezes 8, 32. Professor, dá 19,2 metros. Ou se você quiser, não quer fazer por multiplicação, você poderia fazer por adição, professor. Seria 4,8 mais 4,8, já daria 9,6. Aí 4,8, 4,8, 9,6 de novo, 9,6 com 9,6, 19,2 metros. É um caminho. Dá por fração? Dá. Dá por regra de 3? Dá, gente. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Por fração, iria ficar 40 sobre 100, escreve a porcentagem, vezes o 48. Posso simplificar esse zero com esse zero. Vai ficar 4 vezes 48, que dá exatamente 192, dividido por esse 10 que está embaixo, que eu não cancelei. 192 dividido por 10, vai dar 19,2 metros. Dava por regra de 3? Dava. Fica sempre a seu critério. Sempre, sempre a seu critério. Esse aqui, professor, 15% de 200 quilos. Esse aqui eu faria regra prática ou fracionária. Com certeza. Por quê? Porque o teu número termina em zero, gente. Se terminar em 2 zeros, gente, o processo fracionário é show, ó, porque fica 15 sobre 100 vezes o teu valor. Por que o processo fracionário é bacana? Gente, dá para cortar os zeros do 100 com os zeros do número. Sobrou para a gente multiplicar 15 vezes 2. Vai dar 30 quilogramas. Acabou. Eu ainda acho até mais rápido do que a regra prática, do que a regra dos pulinhos, quando o número termina em zero. Porque sempre quando o número terminar em 2 zeros, gente, eu já vou cortar ali e eu só vou ter que fazer uma única multiplicação. Pela regra prática, eu teria que pegar desse 200, professor, eu teria que dar um pulo, que dá quanto? 20. 10%, professor, corresponde a 20 quilogramas. Ter que concluir, se bem que não é difícil, lógico, se 10% é 20 quilogramas, 5% tem que ser a metade disso, que é 10 quilogramas. E o que ele está pedindo, professor, é o 15%, que é nós juntarmos os 10% com os 5%, que vai dar os 30 quilogramas. Então, fica a seu critério. Ou o processo fracionário, ou a regrinha dos pulinhos. Regra de 3 aí? Não. Regra de 3 aqui, nós só iríamos gastar tempo, professor. Só tempo mesmo. Não estou dizendo que é difícil, mas a gente só iria gastar tempo. Professor, letra D. Essa daqui também eu faria pela regra prática. Fracionária, não. Eu tenho aqui 80, né, professor? A vírgula está aqui. Se você der um pulinho com a vírgula,
Dá 8, professor. Então, eu posso dizer que 10%, professor, de 80 corresponde a 8. Se 10% é 8 telhas, 5% é a metade do 10%, então vão ser 4. Acabou, professor. Quanto que é 5%? Quanto que é 5% de 80 telhas? Professor, 4 telhas. E, professor, aí o senhor não faria por regra de 3? Para quê, gente? Você não viu como foi que eu fiz? Eu risquei ali, mas eu acredito que você conseguiria, igual como eu, fazer sem a necessidade de ter riscado. Porque você buscava, gente, a ideia é você visualizar o número, é você visualizar esse pulinho da vírgula. Você fecha os olhinhos lá, ó. Dei um pulinho, que número ficou? Professor, ficou 8. Então, lá já é o 10%. 8 é 10%. Se tu sabe que 8 é 10%, quanto que seria 5%? Metade de 8? 4 telhas. Deu certo? Tinha mais uma. Aí, professor, 42% de 200. Processo fracionário. Por quê, professor? Porque o número terminou em 0. Entendeu? Professor, então, esse aqui o senhor faria pelo processo fracionário? Faria. Seria 42 sobre 100 vezes 200. Corta os 2 zeros do 200 com os 2 zeros do 100. Sobrou 42 vezes 2, que dá exatamente 84. Professor, pela regra prática, aí não seria mais rápido, não? Não. Porque para nós acharmos 42%, nós tínhamos que achar 40% e depois achar 2% e juntar. Então, de cabeça, 10% de 200 daria 20. Se 10% de 200 dá 20, 40% seria 20, 20, 20 e 20. 20 vezes 4. 40% seria 80. Aí tinha que achar 1%. 1% de 200, nós encontramos dando 2 pulinhos com a vírgula para a esquerda. Então, dava 2, professor. 1% é 2. Se 1% é 2, 2% vai ser 4. Então, ia ser o 80, que corresponderia aos 40%, com o 4, que corresponderia aos 2%. 42%, 84. Vocês viram por que eu escolhi o processo aqui, professor? Por que o processo escolhido foi o do fracionário? Que o número terminava em 0. Esse aqui eu usaria fracionário? Não. Esse aqui eu não faria fracionário, não. Regra de 3? Também não. Esse aqui eu faria, professor, regra prática. É por isso que eu quero que você aprenda os 3 processos. Tipo, eu ia dizer que 22,5% é um pedaço de 20%, isso de cabeça, mais um pedaço de 2%, mais 0,5%. Eu faria assim. Aí eu olhando para esse 60 aqui, que é o valor que ele quer que a gente calcule, professor, 60, a vírgula está aqui, não é? Se o senhor der um pulo com essa vírgula, que número vai ficar? 6. Então, eu já posso dizer que 10%, professor, vale 6. Se ao invés de nós darmos, professor, um pulo, eu der 2. 1, 2. Professor, 1% vai dar 0,60, professor, ou 0,6. Vocês entenderam? 10% é 6, 1% é 0,6. Então, eu ia pensar assim, professor, se 10% é 6, quanto que seria 20%? Professor, 20% tem que ser 12. Se 1% é 0,6, quanto que é 2%, professor? 2% é 1,2. É como se fosse 60 centavos mais 60 centavos. Quanto que é 0,5%? Professor, 0,5% é a metade. É a metade de 1%, ou seja, é 0,3. Então, a gente ia ter 20%, que é 12, para somar com 2%, que é R$ 1,20, para somar com 0,5%, que é 30 centavos. Professor,
aqui vai dar 13,50 ou 13,5. Já que zero à direita da vírgula não tem valor. Pode ser, Gabriel, pode ser também 22,5%. Nosso colega Gabriel, ele pensou da seguinte forma, é a metade de 45%. Então, eu poderia achar o valor correspondente a 45%, que ia dar exatamente 27, e dividir por 2. Entendeu? Também era outro caminho. Era outro caminho para a gente estar fazendo. Prof, eu já entendi. Então, já dá para a gente começar a trabalhar com situações, problemas, já que já está reforçado, definido, e pelo menos eu acredito que você já tem entendido que não é que você deva aprender um método, mas que você saiba qual é o melhor método que você vai estar utilizando, dependendo de como os dados se apresentem para vocês. Tipo, nessa questão aqui, ele diz o seguinte, na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho que custava R$400, teve um desconto de 12%. Ele quer saber quanto que o cliente vai pagar se ele decidir comprar esse equipamento. Professor, uma questãozinha de desconto, não é? Desconto quer dizer que o preço vai aumentar ou vai diminuir? Professor, ele vai diminuir. Vai diminuir quanto? 12% em cima daquele valor. Então, eu tenho dois caminhos para fazer. Ou eu acho o valor do desconto primeiro, para depois subtrair daqueles 400, ou eu já acho o valor final da mercadoria já com esse desconto. Mas vamos pelo processo tradicional, que a gente começou matemática financeira semana passada. Aliás, essa semana, acho que na terça. Vamos calcular o desconto, professor. Vamos começar a questão calculando o desconto. O desconto foi dado, foi de 12% de 400. Como é que você calcularia? Professor, o valor ali termina em 2 zeros. O valor termina em 2 zeros. Se o valor termina em 2 zeros, eu prefiro o método fracionário, que é aquele que eu pego a minha porcentagem, eu escrevo essa porcentagem na forma de fração e o di, que é o vezes, multiplico com o número. Por quê, professor? É o que eu acho mais rápido, porque vai cortar os 2 zeros. Vai cortar. Vai ficar 12 vezes 4. Prof. Aqui é o seu desconto, professor. É o seu desconto. E qual que vai ser o valor a pagar? Professor, o valor pago na mercadoria vai ser o valor da mercadoria original menos o R$ 48,00, que é o nosso desconto, professor. Se fosse tirando 40, dava 360, 352 é o valor que vai ser pago nessa mercadoria. Alternativa correta, letra D de dado. Vocês entenderam? 352 seria o valor a ser pago nesta mercadoria. Prof, vamos ver aqui mais uma. Vamos ver essa daqui, ó. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Querem tentar? Vou colocar aqui assim para vocês. Lembra que, vou dar até uma sugestão aqui para vocês. Nessa questão, eu posso estar fazendo por regra de 3. Nessa questão, eu posso estar fazendo o cálculo do processo fracionário, não fica bem o processo fracionário, mas eu posso estar me utilizando da representação, ou seja, encontrarmos a fração que representa essa quantidade de alunos que faltaram, Agora, para calcular pelo processo fracionário, não, porque ele não pede porcentagem aí. Então, qual que seria a porcentagem
que corresponde à quantidade de alunos, quantidade de candidatos que faltaram. Querem tentar? Meu diretor, coloque aí um minutinho para tentar. Ah, vamos lá. E aí? Gabriel, deixa eu ver aqui. Como foi que tu fez aqui? Tô vendo o Gabriel participando aqui. Tu botou para mim que era 70% não faltaram e 30% faltaram. Ó, eu te aconselho, porque aí tu fez duas contas. Não foi tão grande assim. Mas eu te aconselho já achar a quantidade de alunos que não compareceram à prova. A questão diz para mim o seguinte: de um total de 520, 364 foi. Então já dava para a gente concluir quantos alunos não compareceram. Presta atenção aqui, ó. Tá aqui, ó. 364 candidatos compareceram de um total de 520. Então, se eu pegar 520 menos os 364 que compareceram, 5, no caso, vai ficar 11 menos 6 e o outro ali vai ficar 1. Professor, 156 candidatos faltaram. 156 candidatos faltaram. Mas está certo, viu, Gabriel? Do jeito que você fez, está super certo aí. Você encontrou primeiro a porcentagem dos candidatos que compareceram, deu 70%. Como o todo representa 100%, professor, então 100%, tirando os 70% que não faltaram, que compareceram, não é isso? Sobraria-se o 30%. Aqui eu tenho que 156 candidatos, em meio a um total de 520, faltaram. Eu encontrei a fração que corresponde à quantidade de alunos que faltaram. Como é que eu faço qualquer fração virar porcentagem? É só multiplicar esta fração por 100. O que é que eu vou fazer? Tem zerozinho aqui, ó. Esse zero vai embora com esse zero. Vai ficar 156 vezes 10, que vai dar 1.560, para dividir com os 52 que sobrou embaixo. Aí você vai fazer essa divisãozinha aí, professor. 1.560 por 52. 1.560 dividido por 52. Professor, 52 vezes 3 dá 156. Para 156, nada. Coloco o zerozinho aqui. Prof, 30% dos candidatos não compareceram ao concurso. Entendeu? E se ele tivesse perguntado, o raciocínio é esse. Se eu encontrei 30% não compareceu, 70% vieram a estar fazendo esta avaliação. Olha a outra aí. Aquela lá eu me utilizei da fração. E essa aqui, como é que eu vou utilizar? Essa aqui ele já me deu porcentagem. Ele diz o seguinte: na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15%. Se uma camisa, antes da liquidação, custava R$ 145, quanto passou a custar? E aí, professor? Essa aí é uma questão de desconto básico, né? Então, a camisa era quanto tradicionalmente, antes da liquidação, ela custava 145, né, professor?
E ela teve um descontão de 15%. Se uma camisa antes, né, da liquidação era 145, com o desconto ela passou a custar quanto? Eu posso calcular o desconto. O desconto, professor, vai ser de 15% de 145. Vai ser de 15% de 145. Esse aqui, você acha que é interessante nós utilizarmos o processo fracionário? Eu não acho não, gente. Não acho legal o processo fracionário não. Sabe por quê? Porque não tem zeros ali, ó. Professor, regra de 3? Pode ser a regra de 3. Agora, eu acho que o dispositivo prático é mais fácil. Sabe por quê? Vamos pensar comigo aqui. Se você pegar esse 145 e a vírgula dele está aqui, lógico, né? Se você der um pulinho com essa vírgula, ela vai parar aqui. Que número que você vai obter? Professor, eu vou obter R$ 14,50. O que é esse R$ 14,50? Não foi um pulinho? Professor, esse valor aí, ó, é o 10%, professor. Eu sei que 10% é R$ 14,50. Se 10% é R$ 14,50, eu já tenho como concluir que 5% tem que ser a metade deste valor. Ou seja, a metade de 14,50 é 7,25. Por que eu estou atrás do 10% e do 5%? Porque justamente 15% é você somar 10%, que é 14,50, com 5%, que é 7,25. Ou seja, 15%, aí vocês escolhem. Você fez como, Gabriel? Ah, você fez desse jeitinho mesmo também, foi? Professor, 14 com 7 vai dar 21. 14, 3 mais 7, deu isso tudo, 23,75? É isso mesmo, deixa eu ver, 14 com 6 daria 20, com 1, 21. Acho que dá isso tudo não, Gabriel, acho que dá menos. Ó, 14,50 para somar com 7,25, dá 5, dá 7. 7 com 4, 7, 8, 9, 10, 11. Professor, sobe 1. 21,75, Gabriel. Ah, agora sim, eu achei muito. 21,75. Essa tua loja aí vai sair no prejuízo, Gabriel. Tu deu desconto demais, homem. Vamos ver aqui. Então, eu achei o meu desconto, professor. Deu R$ 21,75. Qual que vai ser o valor pago, professor, nessa mercadoria? O valor pago era o 145, que é o valor original, tirando o desconto, que foi de 21,75. Vai dar quanto? Deixa eu ver aqui, 145 menos 21,75. Professor, R$ 123,00, o valor da camisa após o desconto. R$ 123,25. Alternativa correta, letra B de bola. Mas estava certinho, foi só na hora de você digitar lá o 23, você já tinha botado letra B ali, correta. Tô vendo aí, ó. Acertou. Oxe, mas como foi que tu acertou nessa subtração? Eu acho que você fez o 23 e pouco, e na hora de subtrair é que você só na hora de digitar é que você digitou o 23. Eu acho que foi mais ou menos isso, Gabriel. Olha a outra agora aqui. E, professor, vamos lá. Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esportes. Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% natação. Determine o número de alunos que praticam futebol, vôlei e natação.
E aí? O que é que a gente tem que fazer primeiro? Será que vocês têm um cuidado? Esse aí tem que ter um cuidadozinho antes. Tem que ter um cuidadozinho antes. E essa daqui, eu faria inicialmente pelo processo fracionário ou eu faria pelo dispositivo prático. Eu acho que aqui o dispositivo prático era melhor. O que é que vocês acham? Vamos lá, vou botar um minutinho para vocês. Tenta aí, um minutinho, meu diretor, pra vocês tentarem fazer. Estou aguardando aqui. Opa! E aí, galerinha? Como é que você fez aí? Opa, grande Gabriel, tranquilo, boa aula, querido. Cara, aqui vocês perceberam que não é todo mundo que pratica esporte. Você tem 800 alunos matriculados, mas desses 800, nem todos praticam esportes. Ele diz para mim aqui, ó, presta atenção, devagarzinho, ó. A escola tem 800 alunos, mas desses 800 alunos matriculados, apenas 60% praticam esportes. Então, vamos ver primeiramente alunos que praticam esporte. Quantos são? Alunos que praticam esporte. Professor, ele já me deu o percentual. Ele disse que é 60% pratica. Então, é 60% de... É 60% de 800. Professor, como é que o senhor calcularia 60% de 800? Como 800, professor, ele termina em 2 zeros, eu faço processo fracionário. Pego 60%, escrevo na forma de fração, vezes, ó. Por quê, ó? Só é cortar os zeros. 60 vezes 8 vai dar 480. Tá? Essa é a resposta? Não. Esse aí, gente, é o total de alunos que praticam esportes. Significa dizer que 480 alunos praticam esportes daqueles 800. O que faz a gente concluir que se 480 praticam esportes, 320 não praticam em casa, são sedentários. Eu estou no meio desses 320. Estou precisando fazer atividade física. Tá, professor, agora ele diz para mim aqui, ó, desses 60%, ou seja, desses 480 alunos, aí sim, ele diz que, deixa eu até anotar aqui, desses 480 alunos, ele diz que 70%, professor, praticam, acho que é futebol, deixa eu até apagar aqui para ter certeza, 70% futebol, 20% vôlei. Então, os esportes são futebol, vôlei e natação. Então, vai ser 70% de 480. Aqui vai ser 20% de 480. E o último é 10% de 480. Só conferindo lá as porcentagens. Era 70% futebol, 20% vôlei, 10% natação. Pronto, professor. Então, o que a gente vai ter que calcular, professor, seriam
essas porcentagens. Eu prefiro a regra dos pulinhos. Por quê? Se eu pegar esse 480, a vírgula está aqui, né? Se eu der só um pulinho com a vírgula vai bater aqui. Que número vai ficar? 48, professor, de cabeça. Então, eu posso dizer que 10% daquele valor correspondem a 48 alunos. Ou seja, professor, eu já sei quantos alunos fazem natação, professor. Quantos alunos fazem natação? 48 alunos fazem natação. Eu também já sei quantos alunos fazem vôlei, professor. Por quê? Porque é 20%. Se 10% é 48, quanto que vocês acham que é 20%? Professor, 20% é 48 mais 48. Dá 96 alunos, professor. Então, aqui, professor, vai dar exatamente 96. Ah, professor, agora o futebol é mais, né? Acho que vai dar mais trabalho. Como é que o senhor vai achar a quantidade de alunos que jogam futebol? Como é que você pensaria aqueles 70%? Gente, eu pensava assim, ó. 70% é a mesma coisa que 50% mais 20%. Lembra lá do processo aditivo que a gente colocou para você? 50% é uma das porcentagens que eu não preciso fazer conta. 50%, gente, é sempre a metade do todo. Se você tem aqui 480 alunos, 50% disso é a metade, é 240, que eu vou juntar com 20%, que eu já sei que é 96. Então, professor, 240 mais 96 vai dar 336, professor, acho que é isso. Eu vou fazer 240, 96, 6, 13, é isso mesmo. 336 alunos praticam futebol daqueles 480. 336 alunos praticam o futebol. E aí, pegou mais ou menos? Ah, professor, eu acho que eu não vou saber qual dos métodos eu aplicar. Fica tranquilo, aplique o método primeiro que vier na sua cabeça. Agora, a gente tem que treinar algumas situações, problemas, para que você seja capaz de olhar, não, esse bem aqui eu vou fazer pela fração, esse aqui eu vou fazer por regra de 3, e aí vai. Tipo, essa aí, para a gente fechar a nossa aula, essa aí eu faço por regra de 3, eu acho melhor. É melhor do que o fracionário, é melhor, professor, do que até mesmo a regrinha prática dos pulinhos. Sabe por quê? Deixa eu ver se foi essa daqui mesmo. Uma televisão que custava R$900, teve um aumento de 50. Qual foi o percentual? Ainda não era esse daqui, não. É aquela questão que ele já te dá a mercadoria já com o aumento ou com o desconto já incorporado. Então, aqui não, aqui vai ser processo fracionário mesmo. Quando eu digo processo fracionário, é aquele que você vai representar o aumento na forma de fração. Aquele diz que a televisão, que era R$900, vai aumentar 50. Então, você vai ter R$50 que vai ser aumentado em cima de 900. Essa aqui é a fração que corresponde ao aumento. Como é que eu faço uma fração virar porcentagem? Eu multiplico por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, ficou 50 dividido por 9. Vai dar exato? Não, você coloca lá aproximado. 9 vezes 5, 45, sobra 5, puxa a vírgula, coloca o zero. Professor, vai dar aproximadamente 6,6%, professor. A TV terá um aumento aproximado de 6,6, 6,7, porque aqui vai dar uma dízima, ó. Vai dar uma dízima periódica. Vocês entenderam? Deixa eu ver, 6 vezes... Não, 6 não, professor. Que é isso? 6 vezes 9, 54. Deixa eu corrigir aqui. Eu falei 5 e botei 6. Por quê?
9 vezes 5, 45. Mas botei 6, por quê? Não sei. Sobra 5, é 5,555. Agora sim, professor. Desculpa, gente. Aí, ó. Aproximadamente 5,5% de aumento. Meus amores, acabou. Desejar a todos o quê? Aquele bom dia. Fica com Deus e até a próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.